Hoje nós vamos aprender uma ferramenta poderosa para você melhorar continuamente as suas aulas de dança de salão. Inclusive nós vamos utilizar um conceito chamado PDCA, que eu tirei da administração de empresas. Meu nome é Cleidson Diniz, eu sou consultor e mentor de escolas e profissionais que trabalham com dança de salão, e nesses vídeos eu estou te ajudando a manter as suas turmas sempre cheias. Olha só, para eu te contar sobre PDCA, o que é PDCA, Cleidson? Eu vou te contar uma historinha. Quando eu comecei a dar aulas de tango, a gente fazia um planejamento, né? A gente colocava no papel tudo que a gente queria ensinar ao longo de um curso, sei lá, de 6 meses de nível iniciante. Eu e a Bel, né, minha parceira, planejávamos tudo. E a gente ia lá e aplicava aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente idealizou como algo que a gente acreditava que ia funcionar em um curso de nível iniciante. Isso há muito tempo atrás. Pense aí no momento que a gente estava planejando a nossa primeira turma. Depois a gente ia lá e executava aquele planejamento, ou seja, a gente aplicava na turma aquelas aulas. Só que tinha um detalhe que a gente fazia, meio que inconscientemente. A gente sempre que chegava em casa, sentávamos e começávamos a analisar. Do que a gente aplicou, o que é que funcionou? Ah, isso aqui os alunos entenderam bem. Vixe, naquele momento da aula já não foi tão bom, eles tiveram dificuldade. E a gente começava a fazer essa análise, depois da aula, do que tinha dado certo para a gente incrementar e do que não tinha ficado tão bom para ajustar. Inclusive, cada um orientando, dando feedback ao outro, de algum momento que o outro poderia ter feito de uma outra forma diferente, de uma forma melhor. E ali a gente fazia essa análise do resultado, ou seja, a análise após ter aplicado o método. Decidimos como seria na próxima aula ou nas próximas turmas, né? Porque se a gente já tinha aplicado aquela aula 1 naquela turma, e a gente tinha o planejamento, era só mexer naquele plano e se preparar, porque no futuro, quando a gente fosse aplicar uma turma nova, lá na frente, de nível iniciante, aquela aula 1 já seria modificada. E a gente fez isso várias vezes. Toda vez que abria uma turma nova, a gente pegava aquele plano, olhava para ele, e a gente via que ele já tinha modificações da turma anterior, de aprendizado que a gente teve na turma anterior, mas a grande sacada foi a gente sentar para fazer essa análise no final de cada aula. Então era como se a nossa aula não acabava quando a gente terminava a aula. Sei lá, a aula acabava às 19 horas, mas para mim e para a Bel, a aula continuava. A gente continuava juntos, os alunos iam embora, e a gente continuava analisando em detalhes o que aconteceu na aula, o que podia ser melhorado e o que foi muito bom e a gente tinha que manter. Agora imagine isso feito por muito tempo, né, por muitas turmas. Essa estratégia, meio que inconscientemente, depois que eu comecei a estudar administração, eu percebi que a gente estava utilizando a estratégia do PDCA. Vou colocar o gráficozinho aqui do lado, certo? Que nada mais é do que fazer isso que a gente fez, agora de forma consciente, né? A gente realmente fazer um planejamento, depois executar aquele planejamento, depois checar se a gente conseguiu atingir o objetivo daquela aula que a gente planejou, depois fazer os ajustes necessários e começar mais uma vez em uma outra turma ou um outro ciclo que a gente chama de ciclo do PDCA, né? A gente rodou esse PDCA várias vezes, na administração a gente tem esse termo. E quanto mais vezes você rodar esse PDCA, melhor vai ficar a sua aula ao longo do tempo. Porque se você não fizer isso, existe um grande risco de você esquecer. Vamos supor que você está dando aula de forró, você faz um planejamento e ensina. E aí você percebeu que algumas coisas não funcionaram muito bem, mas se você não faz essa análise, no próximo curso de forró talvez você cometa os mesmos erros. Ou talvez até não, talvez você ajuste um ou outro, porque você vai lembrar que naquela vez não funcionou muito bem, mas nada como você ter isso documentado, nada como você ter isso no papel. E a melhor maneira de você conseguir fazer os ajustes necessários para as turmas futuras é no mesmo dia que você deu a aula. Então, a minha dica final é que você pense no seguinte: a partir de hoje, sempre que você terminar de dar uma aula que você planejou, pense que a sua aula não terminou no momento em que o teu aluno foi embora. Ela só termina quando os dois professores, ou você, se você dá aula sozinho, senta e faz uma análise do que tem que ficar, do que tem que manter, do que tem que melhorar, do que pode ser incrementado, e você realmente pensa e coloca no papel um planejamento do que você vai aplicar no futuro, na próxima turma que vem depois. Porque depois passa o tempo e você não lembra o que tem que ser ajustado e o que estava bom e precisa ser mantido, ok? Então, utiliza essa estratégia, roda o PDCA várias vezes, inclusive foi por isso que a gente criou o método de ensino que a gente tem, porque a gente até hoje continua rodando esse PDCA. Até hoje, quando a gente vamos dar um curso de forró e salsa, vamos dar um curso de samba, a gente dá uma olhada no plano, o plano é esse, vamos executar. A gente executa e mesmo, não importa quantas vezes a gente já fez aquilo, a gente sempre faz análise para ver, será que a gente vai manter esse plano para a próxima turma ou não? Será que a gente vai ajustar? Vamos ver o que é que a gente ajusta, vamos ver o que a gente melhora.
e isso é que traz todo o resultado. Eu tenho certeza que o seu método de ensino, independente dele qual for, ele vai evoluir, você vai cada vez melhorar a sua didática, as suas aulas e encantar mais o teu aluno e ter cada vez mais resultado, tá bom? Espero que tenha ajudado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, clica no se inscrever e ativa lá o sininho para você receber as notificações, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.